E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre como que você administra essa grande saída, rápidas e inesperadas saídas de colaboradores que acabam pegando de surpresa um empresário que muitas vezes está ali dependendo daquela atividade daquele colaborador, daquele empenho que ele precisa ter e das ações que ele foi combinado ele fazer e que passa ali os 3 meses de teste ou até antes, o colaborador diante de uma nova oportunidade simplesmente vai lá e sai. É uma era hoje que as pessoas estão saindo de forma muito rápida. Como que você pode fazer para que nesse tipo de trabalho que pode surpreendê-lo repentinamente, esse modus operandi, você consiga se manter firme e ter algo produtivo sendo executado nesse período que o trabalhador ficou. Tem jeito, beleza? Então vamos lá. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Vercelino e eu sou fundador aqui da Decision Pro, que é uma empresa que ajuda empresários a simplificarem as suas operações de modo que eles consigam escalar de forma enxuta e altamente rentável. Essa simplificação é feita através de uma tomada de decisão mais orientada e onde essa tomada de decisão orientada por princípios de tomada de decisão faz com que a empresa escale de forma mais ordenada, de forma mais eficiente, com menos despesas ali, com menos gastos desnecessários e com mais margem de lucro que vai direto para o bolso do empresário. Então vamos lá. Bom, o que acontece que a gente vê hoje, que é uma das queixas maiores que os empresários vêm trazendo, é a questão do turnover, né? das saídas inesperadas, da rotatividade, né? Dos colaboradores, a alta rotatividade. E esse é um fenômeno que ao longo dos anos aqui a gente veio estudando e verificando na prática o que trouxe maiores eficácias, de que maneira a gente poderia criar sistemas dentro da empresa de que isso não se tornasse algo frágil, de que o empreendedor ou o empresário na hora de contratar um novo colaborador, ele não perdesse tudo aquilo que aqueles meses daquele colaborador novo ele implementou. E aí o que a gente descobriu na prática é que uma das coisas que vai mais influenciar na alta rotatividade é também o teor do processo seletivo. A gente não tem controle de tudo, tá? Você não consegue garantir totalmente que o colaborador vai ficar. Tem horas que nós somos pegos de surpresa. Acaba que tem momentos em que o empresário ele faz tudo certinho, ele cria todos os processos corretamente, como a gente ensina, e ele é surpreendido. Mas aí ele é surpreendido com algo concreto que foi deixado pelo empreendedor, que é isso que eu quero trazer para você. Então, a primeira coisa que eu quero que você tome nota e que você se atente se isso já não faz parte da tua tomada de decisão dentro das empresas, é que você precisa se capacitar em processos seletivos, né? Contratar, selecionar colaboradores é algo que o empresário precisa aprender a fazer. Ele pode ter ajuda depois de empresas de recrutamento, de seleção, para trazer os talentos, mas o processo seletivo dentro da empresa precisa ser moldado por ele, de modo que os princípios da empresa, o jeito que ele espera que o colaborador trabalhe estejam traduzidos no próprio processo seletivo. E você pode estar se perguntando, Lucas, mas esse é um escopo de uma grande empresa, precisaria ter um departamento de RH para me ajudar a fazer isso. Olha, não há necessidade. Muito embora a gente veja, né, essas atuações mais efetivas dentro de grandes empresas, isso não é algo tão complexo assim para você que demande uma estrutura completa de recursos humanos ali para você executar. Aqui na Decision Pro a gente ensina um processo enxuto, mas ao mesmo tempo ele é enxuto, mas ele é completo. Então o nosso processo seletivo ele começa com uma que a gente ensina aqui e que a gente aplica, ele começa com uma estrutura de perguntas que buscam validar ao máximo, trazer informações completas sobre aquela vaga que você está buscando. Primeiro começa assim, e veja, olha, preciso ficar claro aqui que nós estamos falando de rotatividade, mas eu já estou trazendo para você que onde que dá problema,
Por que que a alta rotatividade? Uma das causas da alta rotatividade. É uma das, tem outras, mas uma delas já começa errada no processo seletivo. Então, processos seletivos muito rápidos, feitos a toque de caixa e sem o devido crivo. O colaborador, o candidato, ele precisa passar por essa experiência de como, para você verificar como que ele se comporta antes de entrar na tua empresa. Então, é um processozinho que você faz repetidas vezes, que vai se tornando cada vez mais familiar para você fazer e que vai te poupar muito dinheiro gasto com candidatos não alinhados à cultura da tua empresa, muita dor de cabeça você vai evitar, isso vai abrir espaço aí para você poder criar e focar a energia onde realmente importa, ok? Então, primeiro a primeira etapa é criar essas perguntas direcionadas para você testar o jeito que ele vai responder. Hoje, parênteses aqui, nós temos muita gente utilizando a IA para responder os formulários. Tem muita gente cara de pau que usa a inteligência artificial para poder preencher. Então a gente percebe os padrões da inteligência artificial, é um texto meio vago, né? Um texto que fica meio artificial mesmo, literalmente. Você sente que não foi um ser humano ali que respondeu. Então precisa colocar, que eu recomendo você colocar aqui, olha, respostas que tenham teor e que tenham sido respondidas com cara de inteligência artificial serão desconsideradas. Fica tudo muito perfeitinho, muito ideal ali. Então já um candidato que não se dá o trabalho de responder já não é uma pessoa que você queira trabalhar e que se eventualmente ele entrar na tua empresa, em algum momento você vai ter problema. Ele vai entrar pelo dinheiro, ele vai sair pelo dinheiro. Outra coisa, um princípio importante aqui também. Cuidado para não atrair a vaga só pelo dinheiro. Pessoas que entram pelo dinheiro, saem pelo dinheiro. E do jeito que a gente ensina o processo seletivo aqui, vai existir um desafio. Você vai vender a ideia daquele desafio, de estimular aquela pessoa a resolver um problema real, um problema bem definido. E existem princípios para a gente fazer isso dar certo, ok? Então, veja, um crivo técnico nesse formulário, a pessoa precisa ter uma atividade representativa ali que ela precisa fazer. Normalmente a gente solicita para ou fazer uma demonstração específica, a pessoa grava a captura de tela ali, ou ela mesma grava um vídeo dela se apresentando. Então nessa etapa a gente coloca um trabalhinho a mais para ela fazer. Ela vai ter um trabalhinho, vamos dizer assim, para você ver se ela realmente está engajada. Então muita gente nem preenche o vídeo e tenta submeter o formulário, e aí essas pessoas que nem se deram ao trabalho de pedir o básico que você propôs, de fazer o básico que você propôs, essas pessoas também estão descartadas, elas vão te dar problema certamente mais para frente, ok? Aí o que vai acontecer? Você vai ter um volume de pessoas. Pode ser que no começo você tenha um volume pequeno, à medida que você vai pegando prática de recrutamento, você tem um volume maior, você vai ter um banco de preenchimentos ali. Você vai selecionar as que cumpriram os critérios objetivos, fizeram todas as atividades, isso é muito importante, ok? Mas eu gostei da que preencheu só o texto e não mandou o vídeo, mas, cara, precisa dar um jeito de mandar o vídeo do jeito que conseguir, mas precisa mandar. Então essas pessoas, elas serão desclassificadas, as que não enviarem, ok? Pegou as 3, 4 pessoas ali, 5 pessoas, diante da sua possibilidade hoje de entrevistas, você vai fazer uma entrevista agora de reconhecimento. É uma entrevista para você ver o olho no olho, para você conversar rapidamente com a pessoa. Eu recomendo essa entrevista você fazê-la individual, tá? Ela é uma entrevista extremamente rápida, de 7 minutos, onde você se apresenta, fala oi para a pessoa, olha para ela, pergunta onde ela trabalha, como que é o ambiente de trabalho, como que é a rotina de trabalho dela, e aí já era, é isso. Mas Lucas, aí eu não vou fazer aquelas perguntinhas para ver como que ela agiria se ela tivesse numa queda de avião e aí ela fosse, se ela salvaria todas as pessoas. Sabe aquelas perguntinhas de processo seletivo que são totalmente falseáveis, né? Muita gente faz essas perguntas ainda porque não aprendeu essa forma mais crítica de a gente trabalhar com os colaboradores e com o ser humano, mas a gente não utiliza essas perguntas. É apenas uma entrevista rápida de reconhecimento para ser feita rápida, e nessa primeira entrevista você já vai poder ter a noção de pontualidade, se a pessoa chega no horário, se ela marcou e compareceu. Tem gente que não comparece, então uma pessoa que não comparece na primeira entrevista sem avisar ou sem qualquer justificativa já não concorda, que já não está no time, ok? Então vai ter essa etapa, e aí o que vai acontecer?
Gostou, foi com a cara, você pode estar influenciado por uma tendência da afeição ou tendência do desgostar de querer excluir uma pessoa. Esses elementos ainda não são suficientes para você tomar a decisão de selecionar essa pessoa para trabalhar com você. Qual que é a próxima etapa? A gente cria o chamado Sprint Pro. Depois que essas pessoas foram reconhecidas por você, você vai fazer o Sprint Pro, que é um teste rápido que dura 3 dias, né? Onde você vai propor um desafio que esteja alinhado com o cargo da pessoa, com o que ela vai fazer, e ela vai precisar apresentar para você uma folha de docs ali, um PDF, de uma folha, um plano de ação de como que ela pretende resolver aquela situação. Ela também precisa fazer as micro dailies, que eu chamo, que são dailies assíncronas, ou seja, apenas por texto, onde diariamente ela vai entrar em contato com você ali, pingando você, falando, olha, eu estou com essa dúvida, eu fiz isso até agora, para você entender o comportamento dela, como que é, se ela tira dúvidas, se ela acompanha, se ela tem disciplina para te passar o andamento das suas tarefas, e aí você vai poder ter uma visão mais clara de como é na prática, ainda sem ter contratado. Lembrando que essa não é uma atividade de processo seletivo, é uma dinâmica, não pode se usar ela para coletar informações assim, resolução concreta de problemas ali, de como que o cara usar aquilo e descartar, é apenas com a finalidade de se avaliar o candidato, e a partir daí você vai ter uma visão clara de 1 ou 2, 3 pessoas ali de como elas trabalham, de qual foi o compromisso. Você imagina que se nessa etapa a pessoa não se engajar, normalmente você vai ter dificuldade de uma pessoa se engajar dentro da empresa. Você vai poder entender como que elas dão desculpas. Tem pessoas que a gente já atendeu aqui, empresários que receberam mensagem do tipo, olha, eu não participo mais o candidato, eu não participo mais de dinâmicas porque ninguém faz evolutiva, então se você quiser me contratar, você entra no meu LinkedIn, tá? Eu acho uma postura um pouco soberba, né? Se você é um candidato, se você está engajado, eu já entendo que isso vai espirrar em alguma hora dentro da empresa, caso a pessoa seja contratada dessa forma, ou se realmente você vir muitas características, você precisa endereçar essa postura dela. Falar, olha, você está participando de um processo seletivo, isso pode vir a acontecer, esse comportamento novamente dentro da empresa, de você ser uma estrelinha, de ter uma postura de estrela ali, de estrelismo e não querer seguir as regras. Então, como é que fica, né? Vamos ter a devida compreensão disso. E aí, você vai poder agora sim fazer uma entrevista baseado no desafio, apresentar com mais clareza e perguntar, nessa outra entrevista após isso, perguntar, cara, tamo junto, o que você precisa desenvolver nos próximos 3 meses é esse projeto com começo, meio e fim e é isso que eu preciso. Tamo junto. Aí você recebendo um ok da pessoa com esse projeto claro, aí sim você terá maiores chances. Não está garantido, mas vai ajudar você a ter muito mais chances. Por que a gente cria todas essas etapas? Porque contratar uma pessoa, cara, é uma coisa muito cara para o empreendedor. Sangra o caixa, são custos fixos, então você precisa a tomada de decisão, ela precisa ser muito cuidadosa nessa etapa. Claro que eu falei de forma mais rápida, mas em nossos treinamentos a gente tem o passo a passo, os modelos certinhos de cada uma dessas etapas. Então, você precisa ser muito cuidadoso na hora de contratar, porque senão vai te custar muito e a pessoa vai simplesmente sair e não vai ter deixado algo concreto. E o mais importante disso tudo agora, que agora eu preciso que você fique comigo aqui para a gente alinhar. Antes de você fazer tudo isso que eu falei, você vai precisar tirar um tempo e definir um resultado desejado, necessário para atender uma prioridade do teu negócio, antes de contratar. Antes da contratação, você não define o cargo, você define o gargalo, qual é a maior prioridade. A partir dessa maior prioridade do teu negócio, você vai lá e escreve qual que é o objetivo e como que você vai fazer para atingir esse objetivo, e você vai formar um projeto. De que forma que você poderia fazer um mínimo viável de 3 meses com começo, meio e fim para ser executado ali. Então, vou te dar um exemplo. Você precisa que você ainda não tenha a tua página por exemplo, o teu funil está muito desestruturado. Então, você precisa que nessa primeira etapa de contratação desses primeiros 3 meses, que a pessoa pelo menos estruture o funil de vendas para te ajudar com mais concretude. Então, independente se ela vai querer ficar ou não nos próximos meses,
pelo menos ela criou algo concreto. E tudo isso que eu criei aqui, que é essa formulação, essa estruturação, foi inspirada em diversas fontes e na prática, nos bastidores aí dos negócios que eu atendo, num conjunto de princípios para manter o colaborador motivado através de algo concreto, que a gente sabe que se o colaborador entra e ele não tem algo concreto ali para ele executar, ele vai perdendo a motivação. Tem a questão de uma proteção de ativo, porque afinal você vai investir 3 meses de salário ali naquele colaborador e precisa retornar algo concreto para a empresa, e você vai ter uma aceleração da execução pela clareza. Você, dono da empresa, é responsável por ter essa clareza. Então, antes de fazer tudo que eu falei aqui do processo seletivo, você vai lá e vai primeiro desenhar qual é a maior prioridade, e a partir dessa prioridade você vai criar um cargo em cima daquilo. Talvez você precise de um faz-tudo, você não vai conseguir ter uma pessoa para fazer uma coisa só, porque não está no momento ainda de você contratar exclusivamente uma pessoa, beleza? Então, se você quer reduzir tomar melhores decisões em contratação, você precisa passar por esse processo, por esse sistema que vai ajudar você a ter mais assertividade, vai ajudar você, inclusive, a evitar os pontos cegos que você cairia de tendência a gostar, tendência a desgostar, tendência à confirmação, e não fazer o devido crivo para escolher aquela pessoa na hora de contratar. Beleza? Tudo isso foi pautado nas tendências equivocadas de pensamento que a gente estuda, nos pontos cegos, na questão de projetos que ajudam a dar mais concretude, para que a hora que você contratar, você tenha uma proteção dos seus ativos e seja algo concreto dentro da tua empresa, e aquela pessoa que trabalhar com você já entre com um vínculo mais de confiança e de comprometimento, e não só pelo dinheiro, beleza? Então esse foi o nosso conteúdo de hoje, espero que eu tenha ajudado você aí a vencer essas barreiras de processo seletivo. Dá trabalho, mas você precisa dominar. Se você é o dono da empresa, você tem esse poder e pode executar isso, e eu espero que eu tenha ajudado você nessa etapa. Se você alinhou com esse vídeo, gostou desse vídeo aqui, considere dar o seu like, e se você precisa de maior apoio para estruturar a sua área de contratações, a forma como você vai contratar, considere esse aqui também, conhecer os nossos programas, onde a gente ajuda você a desenvolver essa estrutura dentro da tua empresa, para que você faça isso de cada vez mais, de forma mais prática, mais enxuta, e possa se dedicar ao que realmente importa, que é fazer o que faz o teu negócio crescer. Beleza? Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo.